Então, pessoal, continuando a nossa aula, e antes da gente, começar a falar sobre as características da nossa Constituição, de que modo ela está inclusa aí naquela teoria geral da classificação das constituições, é importante, então, que fique frisado para nós qual é o papel de uma Constituição dentro desse movimento chamado neoconstitucionalismo. E eu estou olhando aqui o material, é importante que vocês vejam lá no slide que eu coloquei lá para vocês, né? Quais são essas características. Quais são as características desse papel da Constituição, né, dentro dessa perspectiva do neoconstitucionalismo? E eu coloquei lá para vocês que a Constituição, nesse movimento, ela é o quê? Ela é o centro do sistema. Ela é o centro do ordenamento jurídico, né? É o documento mais importante. É aquele documento que está o quê? No topo da pirâmide das normas. Ou seja, tudo que nascer de espécie legislativa deve, então, se submeter à Constituição, não pode contrariar a Constituição. A Constituição é o fundamento de validade de todas as outras espécies legislativas. E as espécies legislativas, ou seja, as normas, as leis que não estiverem de acordo com a Constituição, poderão ser retiradas do ordenamento jurídico. E nós vamos estudar nas próximas aulas que a própria Constituição, ela já traz quais são os mecanismos de retirada dessa lei infraconstitucional que contraria a Constituição. Então, o nosso ordenamento jurídico ele é organizado dessa forma, né? Um sistema hierárquico de normas. Que mais? Ela é também a garantia de condições dignas mínimas, ou seja, está previsto no primeiro artigo da Constituição que um dos princípios basilares da República Federativa do Brasil é o princípio da dignidade da pessoa humana. Em vários outros artigos, a gente vai perceber a dignidade humana, esse conjunto de condições mínimas, como fundamento da República Federativa do Brasil. Ou seja, toda atuação do poder público em qualquer poder, seja poder executivo, poder legislativo ou poder judiciário, tem que ter esse norteamento. Ou seja, o poder executivo, quando ele for executar uma lei, ele tem que levar em conta que aquela lei também tem por objetivo o quê? Reduzir desigualdades sociais e garantir condições mínimas de dignidade para a pessoa. Da mesma forma, o poder legislativo, quando for criar uma norma jurídica nova, quando for criar uma nova lei, tem que levar em conta que um dos princípios do nosso ordenamento jurídico, um dos princípios que embasa, que norteia, que sustenta a República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, o Poder Judiciário, né, quando for interpretar a norma, quando for resolver o conflito, né, que nasceu através ali daquela norma, né, que envolve a aplicação daquela norma, ele tem que levar em conta isso também. O que mais que nós anotamos lá? A concretização dos valores constitucionalizados, né? Já comentei isso no vídeo anterior, ou seja, uma Constituição nessa perspectiva de movimento de neoconstitucionalismo, ela tem esse objetivo, né? Ela não tem mais aquela qualidade de ser estática, ou seja, um documento que está ali dissociado da realidade do seu povo, da realidade da sociedade. Pelo contrário, é um documento dinâmico que deve ser interpretado tendo por objetivo a concretização dos direitos que estão ali consignados. Que mais? Nós percebemos que a partir, né, dessa nova perspectiva de interpretação do neoconstitucionalismo, a Constituição ela traz toda uma carga valorativa, né? Uma carga axiológica. Axiológico vem de axioma, axioma é valor, né? Nós lemos ali em vários momentos das nossas aulas que a Constituição de 88, ela tem muitos valores. E o Constituinte, naquele momento, quando ele se reuniu de 1986 a 1988, e ele foi, né, redigir essa Constituição, ele tomou a decisão de proteger vários valores que ele considerou o que é importantes para a sociedade brasileira. Então é por isso que nós lemos ali na Constituição, na nossa Constituição, né, valores referentes àquilo que a gente chama e que a gente considera como valor também a própria liberdade, a própria igualdade, a justiça social, né, a redução, né, de desigualdades sociais. Então, a Constituição ela tem uma grande carga valorativa.
E por último ali eu anotei que a Constituição ela é norma jurídica, ou seja, ela é dotada de imperatividade, de força normativa. É por isso que nós comentamos bastante o conceito, né, do Conrad S. em aula, o conceito que ele trabalha sobre Constituição no seu livro, A Força Normativa da Constituição. Então, é bem importante que a gente tenha esse entendimento, que a Constituição ela é norma jurídica dotada de imperatividade, dotada de superioridade e que deve ser respeitada. E dentro também dessas características, eu estou olhando lá no nosso material, e é importante que vocês, né, peguem essa parte aqui para estudar. Eu anotei também lá a questão de se entender, além da força normativa, a importância da supremacia da Constituição e também entender que, a partir dessa perspectiva, nós vivemos, então, o chamado Estado Constitucional de Direito, que nasceu a partir da redemocratização das nações. A nossa democracia ela é nova, né? Ela é nova, nós vimos aí todo um aparato histórico, um conjunto, né, de fatos históricos que nós vivemos aí antes da Constituição de 1988. Então, esse movimento ele também coincide com a redemocratização do Brasil, ou seja, o exercício da democracia, e um dos fundamentos para o funcionamento da própria democracia é compreender o quão importante é se respeitar uma Constituição, porque a Constituição em si é um dos pilares do funcionamento do próprio regime democrático, né? À medida que a Constituição é respeitada, aliás, na medida em que a Constituição ela é desrespeitada, a própria democracia, né, é enfraquecida. E é por isso, então, que os senhores, quando, né, tiverem a curiosidade, é importante que façam isso, que leiam os artigos da Constituição. Porque se a gente quer saber como a nossa república democrática está organizada, está fundamentada, está sedimentada, nós precisamos ler a nossa Constituição para entender quais são as atribuições do presidente, né? Quais são as atribuições do poder legislativo, quais são as atribuições do próprio poder judiciário, quais são as suas competências, né? Qual é a competência do STF, qual é a competência do STJ. É preciso que nós venhamos a conhecer essa estrutura para entender o próprio funcionamento da nossa democracia. Mas, enfim, terminado esse ponto, agora sim nós passamos a comentar um pouquinho sobre a estrutura da Constituição. Dentro daquela teoria geral, né, da classificação das constituições, como pode ser considerada a nossa Constituição? E agora falando especificamente da Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ela é escrita, evidentemente, nós sabemos disso. Ela não é uma Constituição histórica, costumeira, ou seja, que não é escrita. O nosso direito, ele está fundamentado no chamado civil law, então é um direito inspirado na cultura jurídica romano-germânica, que é uma cultura jurídica extremamente formal, positivada e escrita, né? Essa é a nossa tradição aí de todas as constituições que nós tivemos. Nós não temos uma constituição que seja não escrita, que é a constituição costumeira. As nossas constituições, elas são escritas. E especificamente a Constituição de 88, ela é o quê? Analítica. Ou seja, ao contrário de sintética, a nossa Constituição ela não tem nada de sintética, ela é extremamente analítica e criticada por isso, né? Ela é grande, ela é extensa. Os constituintes de 88, eles decidiram ali estabelecer um grande conjunto de proteção a direitos e eles foram exaustivos nisso, né? Eles decidiram ali pecar pelo excesso do que pela falta, e isso nos mostra uma consequência histórica, né? Um movimento histórico que se deu. Naquele momento, os constituintes, pelo temor dos regimes anteriores, que foram regimes de exceção, regimes ditatoriais, regimes marcados por restrição de direitos, eles decidiram naquele momento pecar pelo excesso, ou seja, criar uma Constituição extensa, que acabou tratando de vários assuntos que não precisavam ser tratados dentro da Constituição, mas acabaram vindo ali a ser objeto da nossa própria Constituição. A nossa Constituição ela é dogmática,
ou seja, dogma vem de norma, ela é formada por um conjunto de normas jurídicas, ela é formal, né? Existe um procedimento extremamente formal para se alterar a Constituição, né? Ela é eclética, porque nós vimos que ela traz ali não somente uma ideologia, mas mais de uma posição ideológica. Nós vimos que existe ali um pouquinho de liberalismo na Constituição, existe também muito do estado de bem-estar social, né? A previsão ali de vários direitos sociais, enfim, é uma Constituição bem eclética, ela não está fundamentada numa única posição ideológica. Ela é uma Constituição dirigente. Dirigente por quê? Porque ela estabelece um conjunto de programas a serem observados pelos poderes públicos, ela traz ali direcionamentos para o poder público. Quando nós lemos, por exemplo, lá no artigo 170 da Constituição, que organiza a economia do Estado brasileiro, ali estabelece um conjunto de princípios, um conjunto de diretivas a serem seguidas pelo próprio poder público. Ela é uma Constituição promulgada porque ela nasceu fruto de uma Assembleia Constituinte, onde os representantes do povo brasileiro votaram, escolheram, redigiram aquele texto. Então, ela não é uma Constituição que foi outorgada, ou seja, imposta por um único governante, sem passar, né, pelo crivo de uma votação, pelo crivo dos representantes do poder legislativo, e ao final ela é uma Constituição rígida, porque o processo de alteração da nossa Constituição é considerado um procedimento extremamente formal e complexo, embora saibamos que a Constituição ela já foi alterada 105 vezes, né? Nós temos aí 105 emendas constitucionais, mas ela é sim, dentro dessa teoria geral da classificação das constituições, ela é considerada uma Constituição rígida, porque ela própria, né, a própria Constituição de 88, a partir do artigo 60, ela prevê quais são os mecanismos, quais são os limites, né, que nós veremos na próxima aula, no próximo vídeo, quais são os limites formais, quais são os limites circunstanciais, quais são os limites temporais e materiais, através dos quais, né, podemos, respeitando, aliás, esses limites, pode-se alterar essa Constituição. Bem, no próximo vídeo, então, a gente vai analisar um pouquinho do poder constituinte. Eu volto daqui a pouco.